Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cristiano Araújo trazendo vídeo novo aqui no canal Gramática em Foco, onde eu estou extremamente focado em transmitir conteúdos da maneira mais prática e objetiva possível. E evidentemente, você está absurdamente focado em aprender coisas novas, tá bom? Sendo assim, ó, vem comigo. Gente, introdução à literatura. Parte 1. Estou dividindo esse conteúdo em duas partes. Consequentemente, teremos dois vídeos postados no canal. Um será a sequência do outro. Assim, você irá conseguir aprender, assimilar o conhecimento referente a esse assunto de uma maneira um pouco mais didática. Certo, pessoal? Vejam bem. Introdução à literatura. Eu vou mostrar para vocês um pouco do começo da história, um pouco da evolução da literatura na humanidade. E o que é realmente a literatura, tá certo, pessoal? Mas acredito que seja melhor para a sua absorção de conhecimento se nós voltarmos no tempo. Realmente, se a gente pegar e fizer uma viagem no tempo e voltar para o passado, a origem de tudo, a origem da comunicação oral e da comunicação escrita. Porque como explicar a origem da literatura se nós não temos um mínimo de conhecimento sobre a origem da palavra, a origem da escrita? Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos viajar no tempo e voltar para o período da pré-história. Então, hoje eu estou usando de interdisciplinaridade para explicar um conteúdo para vocês. Eu estou pegando conteúdos históricos da disciplina de História para explicar literatura. Nossa, que incrível, né? Então, vem. Pré-história. A tão conhecida Idade da Pedra. Gente, da pedra, o ser humano, os seres humanos, os nômades, eles viam a necessidade de comunicação. Como os seres humanos são seres sociais, sociáveis, e precisam realmente, no meio social, ter algum tipo de comunicação, então eles viram a necessidade de fazer desenhos, de esculpir imagens na areia, no barro, no chão, para transmitir algum tipo de informação para os outros da sua comunidade, do seu meio social. Porque imagina só, gente, de maneira oral, comunicação através das palavras era algo realmente muito raso, muito simples, muito precário na época da Idade da Pedra. Então, quando eu comecei a imaginar os nômades tentando ter uma comunicação oral, tentando conversar através das palavras, dos sons, da sonoridade, eu só consigo imaginar dois personagens que fizeram parte da minha infância. E acredito que fizeram parte da infância de vocês também. Um deles, Tasmania. Eu não vou nem sequer imitar o Tasmania falando, porque seria um absurdo numa aula educativa. Enfim. E o outro, o Capitão Caverna. Agora vamos imaginar um encontro entre o Tasmania, o famoso demônio da Tasmânia, e o Capitão Caverna. Já pensou a comunicação, a conversa, as falas entre esses dois personagens? Então, quando eu imagino o povo nômade da pré-história, que caminhava com aqueles tacapes, começando a construir lanças para caça, quando eu imagino esse grupo de homens, esse grupo de seres sociais, as mulheres, as crianças, com uma comunicação oral, sonora,
eu só consigo imaginar o Tasmania e o Capitão Caverna. Mas isso, eu estou fazendo essa breve ilustração para que você consiga entender um pouco melhor onde eu quero chegar. Isso é o início de tudo. Então, eles resolveram fazer desenhos, imagens no chão, para conseguir ter algum tipo de comunicação. E não apenas através dos gestos ou do toque. Mas, infelizmente, o que era escrito no chão, a chuva, o vento, o tempo, o passar do tempo, apagava. Aquilo não ficava marcado como um registro histórico. Não conseguia permanecer e se propagar para as futuras linhagens e gerações. E realmente com pouco tempo, sumia. Beleza? Sendo assim, eu acredito que vocês estão entendendo. Então, como tudo na história da humanidade vem através da evolução, eles resolveram, através do pensamento, evoluir a maneira de transmitir informações e de ter algum tipo de comunicação. Então, aquelas imagens, aqueles desenhos feitos no chão, na areia, com a água, na areia, no chão, eles resolveram começar a esculpir com pedras pontudas nas paredes das montanhas, nas cavernas. E dessa maneira, eles conseguiram resolver uma questão. O tempo não apagava. Eles conseguiram propagar isso para futuras gerações, descendências. E conseguimos ter uma melhor comunicação. Beleza. Mas veio outro porém. Os nômades viviam de caça. Então eles armavam acampamento, eles se alojavam, eles ficavam nas cavernas pelo período que eles conseguiam o alimento, que eles conseguiam se alimentar. Quando começava a ficar escasso o alimento, eles se viam numa situação em que não tinham mais animais para caçar, búfalos, porcos, etc. Porque eles não conseguiam mais o alimento através da caça, ou dos frutos, ou das árvores. Quando aquela situação, aquele ambiente que eles estavam começava a ficar escasso, a faltar água, eles viam a necessidade de mudança para outras regiões, outras montanhas, outras cavernas. E dessa maneira, infelizmente, tudo aquilo que eles esculpiram, desenharam nas paredes daquelas cavernas, nas montanhas, acabava ficando para trás, acabava sendo deixado para trás, certo? Então eles viram a necessidade de mais uma vez evoluir a comunicação, levar consigo aquele aprendizado, aquela forma de interagir uns com os outros. Então tiveram a ideia, fazer desenhos e com comunicação na argila. Então criaram as placas de argila para facilitar a locomoção. A mesma argila que eles utilizavam para criar as panelas, para fazer o alimento, para armazenar água. Então assim eles conseguiam, para onde quer que eles fossem, levar as placas com todo aquele desenho, toda aquela comunicação, e dessa maneira conseguir manter e propagar o fato do documento histórico. Certo? Então vamos lá, pessoal. Dificuldade na comunicação, interpretação das imagens. Mais uma vez, eles viram a necessidade de evoluir, de aprimorar, de aprender coisas novas. Então, começou a questão da dificuldade na interpretação. O que um desenhava
ou tentava transmitir, comunicar na placa da argila, os outros muitas vezes não conseguiam entender. E dessa maneira, viu-se a necessidade da criação dos símbolos, desenhos que representavam e que mostravam para todos e que todos conseguiam entender de uma única maneira. Um exemplo prático, simples. Olha só, quando eu faço isso aqui, todos conseguem entender que eu estou desenhando um ser humano, um homem. Mesmo de uma maneira tão simples, mas todos conseguem entender. Quando eu faço esse outro desenho aqui, todos conseguem entender, captar a mensagem que eu estou passando. Isso aqui é o Sol, certo? Então, eles conseguiram evoluir e aprimorar ainda mais a comunicação através das imagens, que agora passaram a ser símbolos com sua própria identidade, certo? E a evolução das placas de argila, com o passar do tempo, vamos agora para o período romano, o Império Romano, que vai de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Aí vamos para a evolução da placa de argila para os papiros e pergaminhos, que são aqueles rolos com papel feito à base de madeira, de folhas, enfim. E agora, a escrita não é apenas através de alguns desenhos. A escrita evoluiu. E assim a fala evoluiu também. Uma caminhando de mãos dadas com a outra. Então agora vemos que cada som é representado por uma imagem. Quando eu falo A, B, C, e assim sucessivamente, em sequência, eu vejo que para cada som que eu transmito através da minha boca, eu tenho um desenho, um símbolo que representa esse som. Então, olha só a evolução. No período da pedra, os nômades eram verdadeiros Tasmania e Capitão Caverna, na comunicação através sonora. Na comunicação escrita, houve a evolução dos materiais, do ambiente e dos desenhos para os símbolos. Dos símbolos agora para as letras. Então, quando nós falamos em alfabeto e as letras do alfabeto, nós conseguimos entender que cada letra é um desenho, cada letra é um símbolo, é o desenho do som. A letra A é o desenho, é o símbolo dado ao som A. A letra B é o símbolo, é o desenho que representa o som B. E assim consequentemente. Certo, pessoal? E agora vamos para o período do Império Romano de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. A evolução. Agora não da escrita. Agora não da escrita. Então, vamos lá.
Roma de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Nesse período, vemos a evolução da escrita por meio da profissão. Escrever tornou-se uma profissão nesse período. Já ouvimos muito em livros de época do Império Romano, filmes, relatos da paixão de Cristo, e a Bíblia fala bastante sobre escribas. Os escribas. E quem eram os escribas? Eram pessoas profissionais que guardavam a arte da escrita. Quando alguém precisava escrever uma carta, emitir um testamento, um documento, redigir um livro, qualquer coisa do tipo, eles recorriam à ajuda e ao trabalho do escriba, porque a escrita não era livre para toda a comunidade, para toda a sociedade. E dessa maneira, vemos a escrita, o escrever, como uma profissão, certo? Assim como temos hoje o escritor, o escrivão, os escribas atuavam mais ou menos dessa maneira nesse período, no período romano. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Agora sim, nós vamos entender a origem e a introdução da literatura. Porque literatura é uma palavra de origem latina, do latim. Litera, letra. Tura, arte. A arte de escrever. Literatura, a arte de escrever, a arte de escrever bem. Certo, pessoal? E agora vamos dar um salto temporal. E vamos para o século XVIII. Revolução Francesa, conhecido também como século das luzes. No século XVIII, a literatura, a arte de escrever bem, passa por mais um processo de evolução. Como falei alguns minutos atrás, a história da humanidade é dada por processos de evolução, certo? Então, a literatura evoluiu. E agora nós vemos a literatura, a arte de escrever bem, como uma poesia. E a literatura é vista por poemas, através de versos e estrofes. E nos versos e estrofes, o poeta consegue expor, transmitir, passar, não apenas uma boa escrita, mas ele consegue transmitir e passar seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos. Certo? Só que no século XIX, a literatura passa por mais um processo de evolução. A literatura agora no século XIX, a escrita da literatura passa a ser feita não apenas em poesia, versos e estrofes. Ela passa a ser feita em prosa, ou seja, entram os textos em parágrafos, como romances e contos. E através disso nós vemos os filmes. E através disso nós vemos os livros, a escrita dos livros. Literatura no século XVIII, vista através de poemas, versos e estrofes. Evoluiu e no século XIX vemos a literatura como prosa. Versos e estrofes, não. Romances e contos escritos em parágrafos, certo? E
Consequentemente, o processo de evolução não parou por aí, chegando até os dias atuais, chegando até os tempos atuais, tá bom, pessoal? Então, até aqui, nós conseguimos aprender a origem da palavra, a origem da escrita, a origem e a introdução da literatura no mundo, na sociedade. E agora, na próxima aula, nós vamos estudar o que é literatura. Nós aprendemos, gente, que literatura vem do latim. Letra, tura, arte. A arte da letra, a arte do escrever bem, a arte de quem domina a escrita. Mas vamos entender um pouco mais a fundo na próxima aula, no nosso próximo vídeo, o que é literatura. Tá bom, pessoal? Sendo assim, eu quero agradecer a participação de vocês. Espero que vocês estejam conseguindo absorver conhecimento, aprender coisas novas, e faço um convite. Se está gostando do conteúdo, deixa um like, dá aquele likezão aí para dar aquela fortalecida no canal, e seja inscrito, inscreva-se no canal, tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo, Literatura Parte 2. Valeu! Fui!